Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai conhecer os loops while e for no Kotlin. Os dois primeiros, os loops while e do while, se comportam exatamente como no Java. O loop while verifica uma expressão condicional, se for verdadeiro ele executa um bloco de código e depois repete o processo até que a condição não seja mais verdadeira. Então vamos criar aqui uma variável x. Nesse caso vai ser var, porque ela vai ser mutável, né? Var x igual a 0. E vamos criar o nosso while. While x menor que 10. Então a gente vai imprimir alguma coisa aqui. Print ln. E aqui a gente vai setar x igual, e aqui a gente passa o cifrão x. X é igual a x. E a gente vai incrementar x, espaço mais igual 3, ou seja, eu vou somar 3 toda vez que passar pelo loop, até que chegue a um valor maior que 9, e aí ele não executa mais o while. Vamos executar isso daqui. Ok? Primeira execução, valia 0, passou, incrementou 3. Segunda execução, valia 3, incrementou mais 3. Terceira execução, valia 6, 9. E aí não entrou mais aqui porque já valia 12 da próxima vez que ele passou. Perfeito! Agora vamos fazer o do while. O do while é semelhante, exceto que ele executa o bloco de código pelo menos uma vez. Primeiro ele executa o bloco de código e depois ele verifica a repetição condicional até que ela seja falsa. Então, se a gente fizer o mesmo loop usando o do, faremos um print novamente e exibiremos o valor de x. Então, vamos fazer o mesmo loop, só que dessa vez usando o do while. Do, Ctrl+C, Ctrl+V. Mesma coisa que ele vai imprimir, só que aqui ele vai decrementar, menos igual a 3. E aqui ele está reclamando porque a gente precisa da condição while, que é similar ao que está ali em cima. Mas aqui, enquanto esse cara for maior que 0. Enquanto o x for maior que 0, ele vai executar. Então, ele vai imprimir primeiro assim, depois ele vai inverter. Executando novamente. Olha só, ele executou esse primeiro while, em que o x valia 0 e começou a incrementar. Beleza, foi essa primeira etapa aqui. Quando ele chegou nesse do while aqui, o x valia 12 e aí ele começou a decrementar 3 até chegar ao valor 0. A única diferença entre o while e o do while é que esse cara aqui vai executar pelo menos uma vez essa instrução. Talvez o mais clássico dos loops seja o for. A instrução for consiste em 4 partes: um inicializador de loop, uma verificação de loop, um iterador de loop e o corpo do loop. As 3 primeiras partes estão contidas entre parênteses depois da palavra-chave for. O corpo do loop é a única instrução após os parênteses ou uma série de instruções incluídas com chaves. A complexidade da instrução for é a fonte de muitos bugs. Felizmente, a instrução for no Kotlin não funciona da mesma maneira. Muitas linguagens, incluindo o Java 8, têm uma instrução for each, e o for each itera sobre coleções. Já o Kotlin não tem uma instrução for each da forma como conhecemos no Java. Em vez disso, a instrução for do Kotlin funciona em conjunto com qualquer tipo que venha em um iterador. Conceitualmente, isso é semelhante a como a instrução for each funciona. Vamos em frente, vamos criar o nosso primeiro for. Então, vamos definir aqui for, entre parênteses, vou chamar esse cara de item, e aqui a gente vai definir onde esse cara está, que é em um array, que vai de 1 até 10. Beleza. Vamos abrir e fechar chaves. E aqui, pessoal, a gente vai imprimir o valor do item. Print, cifrão, item, vírgula, espaço. Beleza, vamos executar isso daqui.
e vamos ver o comportamento. Ok, e aqui ele imprimiu de 1 até 10. Uma coisa que é importante considerarmos é que esse item aqui, pessoal, é um tipo de valor imutável. Ele é um val internamente. Se a gente tentar modificar esse cara, por exemplo, se a gente tentar fazer o seguinte, item mais, incrementar ele, a gente vai ter um warning. Vai aparecer um warning porque esse cara é um val e a gente não pode reatribuir um valor a um val. Eu vou deixar esse código aqui e vou comentar. Quando vocês estiverem usando isso aqui como referência, você já sabe que não posso fazer isso. Bom, os pontos-chave do for no Kotlin são o valor da iteração, que é o item, o iterador, que é o intervalo de 1 a 10, e o corpo do for, que é tudo que a gente executa entre as chaves aqui. O valor da nossa iteração, no nosso caso, o item é um val e, portanto, a gente não pode modificar esse cara. O intervalo é fechado para que todos os números de 1 a 10 sejam renderizados. Qualquer iterador pode ser usado em uma instrução for. O Kotlin inclui iteradores para muitos tipos, incluindo strings. Então, se a gente precisar iterar sobre um caractere em uma string, podemos fazer da seguinte forma. Vou criar um outro for aqui, for, abre e fecha chaves, e aqui a gente vai definir o valor da iteração, que no caso é o ch, vou chamar ele de ch_in, e aqui eu vou passar uma string chamada erúdio. Ele vai iterar sobre isso daqui e vai imprimir cada um dos caracteres. Println ch. Dessa vez o nosso iterador é o ch e a gente vai fazer isso nessa string. Vou executar e vamos ver o que vai acontecer. Beleza? Voltando aqui, ele continuou logo após esse for anterior aqui e ele iterou sobre cada um dos caracteres, imprimindo cada um deles por linha. Beleza, pessoal? Então a gente conheceu os loops while, do while e for. Na próxima aula a gente vai seguir falando sobre for, só que a gente vai ver coisas um pouquinho mais avançadas. Então, até lá. Esse vídeo é patrocinado pelo meu treinamento Kotlin para Devs Java. Aprenda a linguagem padrão do Android e dobre as suas oportunidades de crescimento na carreira. Mais detalhes na descrição e no comentário em destaque.